30 de julho de 2019, terça-feira chuvosa na capital do oeste paranaense, terra do maior PIB agropecuário do Paraná. E nós estamos com a série de prestações de contas dos nossos edis. E hoje nós vamos apresentar a você, caro leitor da Gazeta de Toledo, ele que chegou quietinho, com a sua caderneta debaixo do braço, disse que ia eleger 4 vereadores, quase chegou lá, elegeu 3, disse que ia ser presidente da Câmara e conquistou. E o que ele está dizendo agora eu vou deixar para revelar só em março do ano que vem. E tivemos a grata satisfação de, nesse período, ver uma transformação na Câmara Municipal de Toledo, no aspecto de qualidade de atendimento às pessoas que lá vão, principalmente para nós da imprensa, disponibilizando estrutura e qualidade, além, é claro, de ter dado um novo aspecto e ambiente para aquela sede da nossa Câmara Municipal de Toledo. Lá na Câmara Municipal, vocês imaginam, 19 vereadores, cada um buscando defender a sua ala, a sua região de atuação, mas um presidente tem que pensar como um todo, e não só na questão das leis, dos requerimentos, das indicações, das moções, pensar também na gestão pessoal, que é bastante grande. E hoje eu tenho a grata satisfação de receber pela primeira vez no estúdio da Gazeta de Toledo, que está em fase de conclusão ainda, o presidente Antônio Zóio e o diretor Jadir Donin. Jadir Donin, não precisa apresentar ele como homem público e como professor, e Zóio não precisa apresentar ele também ele como homem público. Mas agora, como presidente, se faz necessário que ele faça um balanço dos 6 meses de atuação como presidente do Legislativo de Toledo. A Câmara, eu cito e sempre repito com orgulho, mais enxuta do Brasil. Zóio, seja bem-vindo. E a Gazeta e os leitores da Gazeta e os eleitores de Toledo querem saber o que o Antônio Zóio fez como presidente. Primeiramente, Eliseu, bom dia aos nossos ouvintes, telespectador da Gazeta Digital. Para mim é um prazer mais uma vez estar aqui neste momento, acompanhado pelo meu diretor Jadir Donin, a qual fiz um convite no começo da minha gestão como presidente, por saber que é um homem que está envolvido na política de Toledo já há um tempo de 45 anos mais ou menos, né? O Jade tem uma experiência que está me ajudando muito, né? Eu sempre digo que a prefeitura, a Câmara Municipal não é cabide de emprego e sim lugar de fazer gestão, porque você trabalha para o povo. Quando você trabalha para o povo, você tem que ter a responsabilidade de trazer pessoas competentes para aquele cargo, para ocupar aquele cargo, para que a comunidade não venha se arcar com os prejuízos e o município entrar nas mazelas dos cabides de emprego. Então eu vejo que a responsabilidade ela tem que ser uma coisa acima de tudo. Deixa a amizade de um lado, mas traz pessoas que têm condições de fazer uma gestão enxuta e uma gestão com conhecimento. Números. Você tem como falar de números do vereador e do presidente da Câmara? Tem como fazer um comparativo nos 6 primeiros meses da tua gestão, Antônio Zóio? Olha, eu trouxe alguns índices aqui, Eliseu. No semestre passado, na outra gestão, teve indicações 440. Na minha gestão, ela teve 612. Ela deu um pulo de 50% a mais, né? Projetos de lei vindo do Legislativo, no semestre passado teve 20 e na minha gestão 47. Isso não é o vereador Zóio que está falando, nem o presidente. Isso é números, né?
Nós também... Você está falando de projeto de leis, né? Resolução. Veja bem, os projetos de leis, esses são dos legisladores, tá? Não estão inclusos aqui os projetos de leis do Executivo, que o número é bem maior. Veja quanto trabalho que os vereadores têm. Só para deixar clara essa situação, para você entender. Não é só esses números, não. Muitos números, né? Que veio do Executivo, principalmente. Projeto de resolução, na gestão passada foi 15, no meu caiu 2 pontos, que foi 13, né? Agora, requerimentos, Eliseu, de 131 do segundo semestre passado da outra gestão, ela teve um aumento para a minha gestão de 225, né? Então, assim, a gente está trabalhando muito. A Câmara de Vereadores, junto com seus vereadores, com toda a equipe de vereadores e vereadoras, e o diálogo é aberto para todo mundo, né, Eliseu? O vereador que dizer que o presidente tem a porta fechada na minha sala, a porta fechada para não atender os vereadores, estão faltando com a verdade. Por quê? Lá eu estou aberto para a comunidade, para os vereadores e para as vereadoras, porque eu sempre digo o seguinte: a minha responsabilidade neste momento, ela passou a ser gigantesca, porque o município está envolvido na Câmara de Vereador, a população está envolvida, e quando você envolve a comunidade, você tem uma responsabilidade, e muito grande. Então, por isso, Eliseu, e isso você como jornalista, você vem até falando dentro do seu jornal, e aonde você passa, com a credibilidade que o teu jornal tem, que as portas do gabinete do presidente, ela foi aberta, porque é um respeito para a população, é um respeito para a comunidade. Nós temos que fazer com que a comunidade ganhe espaço dentro do legislativo para cobrar dos vereadores e vereadoras aquilo que a comunidade tem os seus anseios. Então, por isso que quando eu obtive êxito de ganhar a presidência da casa, a minha responsabilidade, ela dobrou. A minha simplicidade, ela continua. Mas a responsabilidade minha, ela triplicou, e eu fico muito grato de ter parceiros, ter pessoas que acreditam na gente, e a gente se doa para que o serviço da Câmara Municipal seja um serviço que leve às famílias que tanto necessitam de uma política justa, uma política séria e sem enrolação. Bom, gente, eu sou testemunha disso que o presidente está falando, não estou puxando o saco dele, não me paga para isso, em absolutamente nada. Isso é um trabalho que eu faço com prazer em dizer o seguinte: 2 anos da ex-presidência do Renato Raimer, não entrei nenhuma vez, não porque ele fechou as portas, mas é que elas se mantinham fechadas permanente. E essa é a Casa do Povo. Bom, tirando essas situações políticas que a gente sabe que você é povo, você cheira voto de povo, o povo gosta de ter participação lá, você chega com paletó, sem paletó, de camiseta, com boné, a porta está aberta, meu irmão. A questão das atividades ainda como presidente, eu vi que teve uma redução dos números de projetos que vieram. Por quê? Eu gostaria que você explicasse. Veja bem, no semestre passado teve 10 sessões extraordinárias. No meu primeiro semestre teve 5. Por que desses 5? Nós, junto com o Jade, com o Daniel, que é o servidor da casa, junto com a minha assessoria, eu pedi para que filtrasse tudo aquilo que tivesse errado e mandasse de volta ao executivo, para que todos os projetos que nós viemos colocar em pauta para a sessão sejam um projeto que não tenha erros. Vícios, chamados vícios, erros ou vícios. E aí, de 10, nós baixamos para 5. Então, nada de ficar empurrando o projeto de goela abaixo. O projeto, quando vem chamado projeto de goela abaixo, ele vem com vícios. E aí, vem com erros. E os erros, ele traz transtorno, tanto para o legislativo e tanto para o executivo. E nós, eu sempre falo, nós não podemos errar, porque nós estamos trabalhando com o dinheiro do povo. E quando nós erramos, fica feio, porque a população acreditou na gente.
E quando a população acredita na gente, Eliseu, nós temos que fazer o melhor. Por isso que eu digo sempre para os vereadores, eles têm que saber o que está fazendo, têm que se qualificar, para ter um entendimento o que é ser um vereador. O vereador, ele tem que fiscalizar, legislar e fazer um trabalho sério. Porque através do trabalho sério que o vereador faz, ele passa credibilidade para a população e traz benefício à população. E quando o vereador não sabe o que está fazendo, ele traz descrédito, porque a política hoje já está um descrédito, e também ele acaba trazendo prejuízo à comunidade, porque não está sabendo o que está fazendo, não está sabendo o que está votando. Então o vereador tem que ficar sempre atento, saber o que está votando, os projetos que são bons para a comunidade, ele tem que bater no peito e dizer, olha, estou aqui para fazer isso. E é isso que eu sempre fico dizendo aos vereadores e às vereadoras. Eu quero deixar claro para os nossos parceiros da Gazeta o que se entende por vício. Por que só foi feito 5 extraordinárias na gestão, nos 6 meses do Antônio Osório? Porque ele se qualificou de gente qualificada, ele colocou ao seu lado gente competente que faz a análise das propostas, das proposições, e elas são estudadas. Se tem problema, é devolvida para que venha por completo. Eu vou citar aqui um exemplo, aliás, um mau exemplo, dessa ata aqui. Essa ata ela foi feita, a ata número 1 de 2018, na criação da Comissão Parlamentar de Inquérito do Hospital Regional de Toledo. Essa ata, gente, ela já começou se autocondenando. Por quê? O regimento interno da Câmara Municipal, artigo 76, parágrafo 3º, diz que tão logo foi criado a comissão, existe 3 dias de prazo apenas para que seja formada a primeira reunião, feita a primeira reunião. Isso chama-se vício, porque ela foi feita no dia 30 de maio. Foi publicada a lei, foi feita dia 8, dia 9 foi publicada, e no dia 30 de maio só foi feita a primeira ata, a primeira reunião. Então isso aqui viciou. Tudo que foi feito até agora na CPI do Hospital Regional, como esse jornalista vem falando desde um tempo atrás, e o próprio Antônio Osório disse na plenária da Câmara, quando criaram a CPI, que era uma CPI da pizza, eu entendi o que ele falou. E eu coloquei na coluna da Gazeta de Toledo, ironizada por alguns colegas de imprensa, como sendo a verdade, as únicas informações colocadas por MP, por interessados nessa situação. A ata está viciada, a prorrogação de prazo está viciada e o relatório final também está viciado, porque não se cumpriu. Isso chama-se gestão da nossa Câmara Municipal de Toledo. É isso, presidente, que você entende? Eu fazia, na época, eu fui membro desta CPI. E na época, a gente já verificava que existia uma pressa medonha para que a CPI se terminasse. E eu, como membro dessa CPI, no final, vendo que tinha sido feito coisas na coxa, como diz o outro, me desculpe que o meu termo, mas coisas na coxa, eu no final da CPI está gravado na casa, nos anais da casa, que eu dizia que, mais uma vez, nós estava com a pizza na mão, que aquela CPI não ia dar em nada. E alguns colegas que lá estiveram e assistiram esse vídeo não entenderam mesmo, e você falou corretamente. Por quê? Porque quando começa uma coisa errada, vai terminar errado. As coisas têm que começar certa para dar certo. Lá não foi ouvido pessoas que tinham por obrigações de ser ouvido dentro dessa CPI, e muitas coisas aconteceram. Agora, ontem à tarde, uma pessoa acabou protocolando na Casa de Leis
este pedido, que agora vai ser analisado tanto por este presidente, também pelo jurídico da casa, para verificar o que está errado ou o que aconteceu de errado, e tudo virá à tona. Por isso que eu digo, a responsabilidade de um presidente não pode ser, e não estou aqui criticando nenhum outros presidentes que passaram, mas eu digo sempre, olhe muito bem olhado, porque você está mexendo com o povo, e quando mexe com o povo, poderá ter problemas se você não fazer as coisas certas. Então aqui é de conhecimento meu, desde ontem à tarde, que um cidadão protocolou no Legislativo, e você já tem aqui também, como um bom jornalista, saindo sempre na frente, e já tendo a ata aqui, né? E aí a situação ela vai ser analisada, e se tiver erros, esse presidente não vai comungar, se a palavra certa for esta, com erros que o Legislativo teve. Não, eu analiso o certo, e o certo sempre prevalecerá. Esta é a minha missão de ser o presidente do Legislativo, fazer as coisas certas. Eu vou sair um pouquinho da palavra do presidente, porque para que a gestão de uma Câmara Municipal, ela não fica apenas no âmbito pessoal. O principal é a legislação por si, que tem que ser obedecida e tem que ser cumprida. Para que isso não ocorra, para que não ocorra esses erros que venham prejudicar a comunidade, o Zóias, como ele disse desde o começo, ele convidou um diretor competente para esse segmento. Jadir Donin. Jadir, o teu trabalho ele vai além da gestão humana. O principal é se debruçar sobre as leis para ver se não existem erros, crassos, vícios e principalmente se existe legalidade. O diretor tem essa premissa, passar pela mesa dele antes que o presidente assine e que ele estude também. Bom dia, Eliseu, extensivo à tua equipe da Gazeta. Na verdade, quando o Zóio nos procurou no início do ano, nós aceitamos o desafio de vir para o Legislativo, no sentido de simplesmente de auxiliar o presidente, auxiliar os vereadores, o executivo. Às vezes o Zóio exagera porque eu sou um ser humano como qualquer outro, né? Sou passível de erros, né? Também, né? Então, deixar bem claro isso, que ninguém é perfeito, mas a gente procura fazer aquilo que o presidente acaba de falar. Procurar fazer o certo e errar o menos, o mínimo. Preferência não. De preferência não. Então, a Câmara de Vereadores de Toledo, como tu já disseste, ela é uma Câmara enxuta, né? Nós estamos com 20 servidores efetivos, cada vereador tem direito a um assessor e a um estagiário. A Câmara de Toledo ela tem por hábito nos últimos 10 anos, se a memória não me falha, de fazer devolução de recursos ao Executivo, que em tese é salutar. Quanto à questão da gestão da Câmara, a nossa ideia do presidente, da mesa diretiva, é que realmente no final do ano, não no meio agora, no final do ano, depois explico por quê, que se possível que se faça as devoluções de recursos que pertencem ao Legislativo, isso tem que deixar bem claro. Porém, quando assumimos, nós nos deparamos que nós tínhamos algumas deficiências dentro da gestão do Legislativo na questão de investimentos. Então, nós temos que separar investimentos de custeio. E os dois são importantes, tanto investimento como custeio. Na área de investimentos, você é testemunha disso, a primeira coisa que nós nos separamos, tivemos que dar uma reformada total na sala de imprensa. Não que isso justifique que não, tudo foi investido na sala de imprensa. Não, lá foi feito aquilo que precisava ser feito, dentro da racionalidade e da economicidade. Ficou um ambiente melhor. O hall de entrada, a sala do hall de entrada da Câmara também, nem cadeiras tinha para que o cidadão tivesse um local para se assentar. Também arrumamos isso.
E agora nós estamos já há 6 meses, porque no setor público não é do dia para a noite que você faz os investimentos e até os próprios custeios. Nós temos a Lei 866, nós temos uma série de regramento legal para que se possa fazer licitações. Então nós estamos com algumas licitações em andamento e nós dependemos do resultado dessas licitações para que no final do ano não falte recurso. E que se sobrar, devolveremos, evidentemente, ao Executivo. No quadro funcional, que o maior gasto do município é realmente com nossos funcionários, nossos servidores, né? Ele nem pode ser diferente, porque a Câmara de Vereadores ela não tem obras, né? Com exceção desses custeios, manutenção e reformas. Nós temos que nos aprimorar tecnologicamente, que nós estamos praticamente há 10 anos com raríssimos investimentos na área de informática. Isso é muito grave. Principalmente, aliás, eu ia perguntar isso para você. A questão das sistema de comunicação interna, digital, computadores, sistema de rede, todo obsoleto. Totalmente obsoleto, porque aquilo que eu acabei de falar. Sobrou recursos, devolve-se ao Executivo, mas nós temos que entender que o Poder Legislativo é um poder independente e tem orçamento próprio. Então, o Legislativo não tem obrigação de devolver recursos ao Executivo, embora, repito, é salutar que se isso ocorrer, é muito salutar para a gestão, não só do Legislativo como do Executivo, mas são poderes independentes, como o Judiciário tem um orçamento próprio. Então, nós temos várias licitações em andamento e, no final do ano, acredito que em 90 dias essas licitações estejam conclusas, 90 dias, e aí nós veremos aquilo que for possível, iremos devolver sim ao Executivo. Mas primeiro nós temos que trabalhar o nosso orçamento, nós temos questões de tecnologia que nós estamos obsoletos e nós teremos que, por determinação do presidente, estamos trabalhando em cima disso. Na questão de custeio, muito se fala que o Legislativo gasta muito com vereadores. Nós temos vereadores de primeira gestão que precisam se aprimorar, precisam fazer cursos, precisam ter aprimoramento técnico, legislativo permanente. Então, se formos verificar os números, no primeiro semestre nós tivemos mais gastos com viagens e diários. Por quê? Porque o presidente está liberando aquilo que é de direito dos vereadores. Tem que salientar isso, todo vereador tem direito a fazer 2 cursos por ano. Então, o presidente, paulatinamente, está liberando para que esses vereadores que tenham interesse em se aperfeiçoar, que tenham essa possibilidade, pois lhe é de direito. Nessa questão do financeiro, o projeto de lei previsto no plano de vocês era de uns 2 milhões a mais para o próximo ano. Por que quiseram reduzir esse valor? Isso está em discussão ainda na Câmara. Nós temos um orçamento 2019 de 11 milhões de reais. O orçamento que o Legislativo tem que mandar para o Executivo para ser inserido na lei orçamentária foi discutido na mesa, é a mesa que define isso, a mesa diretiva, que são compostos por 5 vereadores. Na mesa foi decidido que para o exercício de 2020, que esses 11 milhões fosse acrescido para 12 milhões, que seria a inflação e mais um pequeno percentual para futuros investimentos, se necessários forem, para trabalhar com um orçamento com folga. Isso não quer dizer, porque tem 12 milhões, que vai gastar 12 milhões. O pessoal tem que entender que o orçamento é uma lei e que ele tem que ser controlado. Não vai jogar dinheiro fora. Porque tem 12 milhões, vai gastar 12 milhões, pode gastar 9, pode gastar 10. O limite é 12. A mesa aprovou isso. E agora está circulando uma emenda parlamentar de vereadores pedindo para que se reduza esses 12 milhões para 10 milhões, 1 milhão a menos do que esse ano. Isso é uma decisão do plenário, dos vereadores. Eu como agente público, não posso interferir isso porque é decisão de vereadores. Quem tem voto é vereador, não é o diretor da Câmara. Agora, se tu pedir minha opinião, eu acho que falta um pouco de racionalidade isso. Porque se nós estamos trabalhando com um orçamento de 11, independente do que vai devolver, pode ser que se devolva, pode ser que não se devolva. Então, eu acredito que pelo menos o orçamento do ano anterior e o crescimento do orçamento, aquilo que cresceu no Executivo, então que fosse relativamente proporcional. Então, se no orçamento do município de 2019, do Executivo,
cresceu 6%, 7%, 8% a previsão orçamentária. Eu acredito que de justiça deveria ser feito o mesmo com a Câmara, uma questão até meia lógica. Mas isso é uma decisão que não compete ao diretor da Câmara, isso compete agora, entendo, ao plenário, está sendo discutido isso, está lá no jurídico e nos departamentos, e deverá ir a plenário para que haja esse corte, digamos assim, e a gente, se cortar, o que nós iremos fazer? O presidente Não, 10 milhões. 10 milhões. Bom, todas as câmaras, elas têm direito a 6%, é isso? Sobre 6%, isso é constitucional. constitucional. A Câmara de Toledo, ela investe quanto? Qual é o percentual básico dela? Entre custeio e investimentos, o gasto global, ele tem sido, em média, nos últimos anos, nunca passou de 3%. É metade. Não chega a 50%. Então, Cortar um pouco mais, como que é mais disse o difícil. professor de matemática simples, é uma lógica. Tá aí. Vamos voltar agora para o meu presidente Antônio Zóio. Antônio Zóio, dá gosto ouvir que a Câmara Municipal de Toledo tomou um rumo popular, público, de participação com a tua gestão. Era isso que você queria? Era isso que você esperava? É exatamente isso que você planeja? Veja bem, Eliseu, eu sempre apreguei e falei nas ruas, aos 7 ventos, como a finada minha mãe falava, que o legislativo é a casa do povo. Não é? Eu estou hoje sendo presidente, estou hoje sendo vereador. É uma passagem. E a passagem pelo legislativo, ela tem que deixar um sabor agradável para que os outros que venham ocupar o meu lugar e o próximo presidente saber que aquele gabinete não é do presidente, é da população. É a população que vai cobrar do vereador. É a população que indica, e aqui eu quero dizer aos internautas, meu muito obrigado. Muito obrigado por vocês fazer parte desta minha gestão. Porque vocês indicam, vocês me ajudam. São vocês que mandam lá através do Facebook, do WhatsApp, as mensagens a este presidente, a este vereador, aquilo que a comunidade anseia. São vocês que são o caminho. E tudo que está acontecendo hoje de bom no legislativo, são vocês. Eu tenho que parabenizar vocês. Eu simplesmente sou uma peça que está sendo jogada, mas através de vocês. É vocês que indicam, olha, vereador, faça isso. Olha, vereador, faça isso. Aquilo está errado. E eu ouço a voz do povo e o clamor do povo. O legislativo é uma passagem. Eu aprendi muito no legislativo, Eliseu. Eu aprendi muito. Muitas pessoas falam que se o conselho fosse bom, a gente vendia. Eu acredito que eu não comprei nenhum conselho, mas ouvi muitos e através dos muitos, talvez me doando um pouco de mim, muitas vezes deixando de almoçar com a minha família, porque os compromissos são muitos e a gente se doa à comunidade, porque eu tenho visto, Eliseu, que a comunidade ela tem vários anseios e alguns pontos críticos da cidade que elas querem que fique bem. Questão da saúde pública, questão das casas populares, questão da segurança. É uma logística. E quando se segue aquela logística, dá certo. Quando não se segue, dá errado. Os gestores têm que entender que para ser um prefeito ou ser um vereador, ele tem que criar uma logística e seguir reto, sem baixar a cabeça, porque eu digo sempre assim, são 4 anos que a população me deu, e nesses 4 anos eu tenho que me doar
para que a população tenha o respaldo. Esses dias eu fui numa rádio e disse que o casamento do prefeito Lúcio e do Tita foram para 4 anos. A população concedeu 4 anos ao vice-prefeito e ao prefeito. E aí você vê os dois em estado de mazelas. Uma briga entre um e o outro, que não está dando certo o A e no B. Gente, vocês têm que sentarem, tem que falar o namoro, tem que continuar mais por tanto tempo, e que a população tem que ser assistida. Não é uma crítica, mas é um conselho. E que se eles seguirem esse conselho, a população vai sair ganhando. Jadir, tem uma observação que é importante, que a gente está ao vivo, tá? Jadir, por gentileza. Eu deixei de salientar, é muito importante isso, né? Que a Câmara de Vereadores, aquilo que a gente já levemente falou, a Câmara de Vereadores, ela é composta de pessoas. Nós não temos obras, nós não temos construções, não temos nada disso. Nós temos um corpo técnico muito enxuto, nós temos 20 servidores efetivos. Muitas pessoas dizem, mas há muita gente dentro daquela Câmara, é que o pessoal não conhece os trâmites do trabalho legislativo, tanto dos funcionários efetivos como dos vereadores. E nós temos um corpo técnico, há de salientar, o presidente sabe muito bem disso, um corpo técnico bom, muito bom o nosso corpo técnico, pessoal experiente, responsável. Nós teremos que, urgentemente, pelo menos, abrirmos um concurso, estamos tratando isso com o presidente, pelo menos para mais 2 funcionários, porque se você começar a contar servidoras com licença maternidade, atestados médicos, que em qualquer empresa isso acontece, mais férias que todo mundo tem direito a todos os anos, né? Então nós teremos que, pelo menos, já estou falando isso, que teremos que pelo menos abrir concurso para mais 2 funcionários. Eu sei que virão críticas, né, presidente? Mas colocar mais gente, a gente tem que ver a necessidade. Toledo é o maior PIB agropecuário do Paraná, é a 8ª economia do Paraná. Então nós temos que, a Casa Legislativa tem que ter plenas condições de funcionamento. Na questão dos vereadores, eu também passo a fazer a defesa dos vereadores, porque a grande parte da população não conhece os trâmites internos da Câmara. Nós temos 7 comissões permanentes, fora as comissões provisórias que tem que se instalar quando necessário. Então o vereador, o pessoal acha que o vereador não faz nada, não é bem isso. Então existe muito trabalho, todos os projetos da lei têm que passar, geralmente, no mínimo por 2 comissões, às vezes tem que passar por 3, 4 comissões, isso é um trabalho exaustivo, né? E também dizer, mas a Câmara de Vereadores não serve para nada. Não é assim, nós vivemos uma democracia. E eu sempre tive isso comigo desde que me conheço por gente. Por pior que esteja um regime democrático, ainda é o melhor sistema. Isso é a minha opinião. E também sou discípulo, fui aluno do saudoso Edílio Ferreira, que sempre diz, a melhor Câmara é aquela que o povo elege. Essa é a melhor Câmara, é o espelho da sociedade. Então, eu tenho isso comigo, politicamente isso. E na questão de gestão, é economicidade e racionalidade. E economicidade e racionalidade não é não fazer as coisas, é fazer as coisas com racionalidade e com economicidade. Não é você ser diretor da casa e pegar o pincel e pintar a parede. Bom, eu vou dar minha opinião como jornalista sobre a questão das assessorias a vereadores. Eu acho uma situação bastante complicada ter apenas um assessor que seja estagiário jurídico, advogado, que está fazendo curso de advogado. Sou contra essa definição feita pelo Ministério Público, sou totalmente contra. Sou a favor que o vereador tenha mais um assessor de rua, sem ter que bater ponto, porque o assessor de rua ele tem que estar de encontro com as necessidades do vereador. O vereador não tem tempo, muitas vezes, para estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, é a minha opinião, ok? Presidente, para a gente encerrar nossa conversa, 6 meses de mandato como presidente. Qual foram os números da tua gestão em comparação da gestão passada em termos global? Requerimentos, indicações, moções de aplausos, projeto de leis, enfim, aquilo
que envolve toda essa camada de gente, essas 20 e poucas pessoas que trabalham lá, os 19 vereadores, os assessores, os interessados, os eleitores. Olha, nesse semestre aqui, Eliseu, eu quero dizer para você que nós tivemos um aumento de 40% em nosso trabalho, né? Em todos os vereadores, parabenizar o todos número de trabalho. os vereadores e vereadoras. A Câmara Legislativa teve um aumento de 40%, e isto não é o presidente que está falando, e sim Os números. as estatísticas, os números, eles mostram que a Câmara de Vereador teve um avanço de 40% do semestre passado. Quero aqui agradecer aos vereadores e vereadoras e ao corpo técnico do Legislativo, que se vira nos 30 para poder dar condições para que os vereadores façam o seu papel. Também aquela casa, ela abriu-se as portas para que a população cobre mais dos vereadores e das vereadoras. Então, assim, o entendimento está sendo muito bom, e isto eu fico feliz. Por quê? Porque abriram-se as portas para a população, para a comunidade. Isto nos ajuda dar um norte para onde nós temos que ir, porque a comunidade, ela tem os seus anseios, e quando ela cobra e é assistida, com certeza ela vai verificar que os vereadores estão fazendo seu papel. Então, portanto, a gente está lá como presidente, cobrando da sociedade, cobrando dos vereadores, para que a sociedade tenha um respaldo. Essa é a minha obrigação enquanto eu estiver de presidente. Nesse momento eu estou de presidente do Legislativo, e fico feliz por Deus ter me dado esta oportunidade. Bom, o que significa um aumento de 40% nessa situação? Você, como eleitor, tem a obrigação de entrar no site da Câmara Municipal através do SAPL. SAPL significa que você tem um espaço onde tem todas as informações. Esse SAPL, você entra na margem direita, lá você vai ter todas essas informações. Esses números, inclusive, você pode fazer um comparativo. Cada vereador, quantas indicações, quantos requerimentos, quantas moções de aplauso, quantas CPI, quantas reuniões de comissões eles participaram. Está claro, não é o jornalista tem que pelo menos saber essas informações e passar para você, mas você, eleitor, você pode entrar lá. Esses 40% do aumento de trabalhos nesses 6 meses que foi feito na gestão do Antônio Osório, significa que na gestão passada foram feitas 1.172 ações, entre aprovação, reunião de CPI, sessões ordinárias, extraordinárias, enfim, todo o segmento que exige a participação dos vereadores e da presidência da Câmara. Contra, nesse ano, nesses 6 meses, 1.635. Então, são 1.172 para 1.635, aumenta quase 40% a mais o trabalho da Casa dos Vereadores. Gazeta Digital ao lado de quem trabalha, e você não precisa ter canudo para ser inteligente.